Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Nós estamos hoje, mais uma vez, estaremos falando sobre os milagres de Jesus. Estamos aí na série Milagres de Jesus desde o mês de julho. Hoje já é a 10ª mensagem. Estamos falando o 9º milagre. Falamos até então sobre os milagres das pessoas que foram libertas, que estavam possessas por espírito maligno. O último, quem falou foi o pastor Jaci na quinta passada, da mulher que estava 18 anos encurvada. Agora vamos estar falando da tempestade. Jesus apazigua a tempestade. A primeira tempestade hoje e quinta-feira que vem sobre a segunda tempestade. Na primeira tempestade, Jesus está no barco. Na segunda tempestade, Jesus não está no barco. Na primeira tempestade, Jesus convida eles, ordena eles, disse no plural: passemos para outra margem. Na segunda tempestade, Jesus dá uma ordem imperativa para eles: vão para o outro lado, porque eu vou para o monte, vou despedir a multidão e vou para o monte orar. A primeira tempestade é após uma série de ensinamentos de Jesus sobre parábolas. A segunda tempestade é depois de um grande milagre, que quando se deu a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e de peixes. Então leremos Marcos capítulo 4, versículo 35. Podemos ler, amém, queridos? Queridos, amém? Podemos ler, queridos irmãos, amém? Aleluia, glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Verso 40. E disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Em outra versão, por que sois ainda tão tímidos? Ou por que ainda estão com medo? Como não tendes fé? Em outra versão diz: ainda não tendes fé? E o verso 41 diz: e sentiram um grande temor. Em outra versão diz: sentiram um grande medo. Verso 41, aí que eu parei? Isto. E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse, irmãos, que até o vento e o mar lhe obedece? Qual que é o nome dele? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. E ele está aqui nesta noite. Você pode dar glória a Deus? Assente-se glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O irmão dela já até cantou aqui o hino que fala, que é inspirado neste texto. Tem o hino do barquinho também, né? Do irmão Nana Azevedo, Gisele Cristina. Não temo mais o mar, pois me está. Acho que uma nota mais baixa, um tom mais baixo. Não temo mais o mar, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus. Se o medo me cercar e o seu vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele
socorrerá. Você crê que Deus tem socorro para a tua vida nesta noite? Deus tem socorro. Aleluia. Queridos irmãos, um pouquinho da sua atenção. Você é um vitorioso, uma vitoriosa. Você é um vencedor, porque tu veio aqui nesta noite, enfrentou a chuva, enfrentou o vento aí, que está com chuva com vento hoje, enfrentou o cansaço e está aqui. Mas redobra a sua atenção aí, que Deus vai falar com você uma vez mais por este texto nesta noite. Geralmente quando nós lemos, né, irmão Cássio, textos muito conhecidos como esse, onde todos nós já ouvimos, pelo menos uma dezena de vezes ou mais, né? Presbítero Teodete, que é crente dezenas de anos, já ouviu muitas vezes, já pregou muitas vezes nesse texto. Todos nós já pregamos nesse texto, que prega a palavra. Sim, você também já pregou. Marcos 4,35, todos nós, e já ouvimos muitas vezes. Geralmente nós nos bloqueamos e fazemos assim: esse texto aí eu já conheço. Meu irmão, mas creia no poder da palavra. A palavra de Deus, ela é sempre nova, ela nunca fica velha. Deus sempre fala conosco pela palavra. Então não bloqueies, mas não fique bloqueado com este texto, esperando dali os 20, 40, 30 minutos que eu vou pregar aqui para orar, para ir embora. Não, redobra a sua atenção. Deus vai falar com você pela palavra nesta noite. A palavra dele é sempre nova. Quem quer ouvir Deus falar, dá glória a Deus aí nesta noite. Aleluia. Então, queridos irmãos, já lemos todo o texto e eu já disse aqui que esse acontecimento foi depois de um dia cansativo para Jesus. Ele dá a ordem para os discípulos, ele disse: passemos para a outra margem, para o outro lado. Todos nós sabemos que Jesus está indo para o outro lado do mar, que tem esse mar aqui, que tem do Mar dos Gadarenos, ou de Genezaré, é o mesmo nome, 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Jesus está indo lá com uma missão, com um propósito de ir até a cidade dos Gadarenos, para libertar um homem que estava lá. Nós já até pregamos sobre ele aqui, com 6.000 demônios, uma legião de demônios, e estava morando no cemitério e precisava de ser liberto. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, queridos, é que se nós lermos capítulo 4, verso 35, saltar os outros versos aí e ler capítulo 5 e verso 1, olha só, vou ler o 4:35 de novo. Sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Ponto. Jesus deu uma ordem: vamos passar para outra margem. Agora vamos ignorar momentaneamente aí o verso 36 ao 41. E quando nós lemos versículo 1 do capítulo 5, diz assim, ó: e chegaram a outra margem. Ou seja, Jesus deu a ordem: vamos passar para o outro lado. Capítulo 5, verso 1 diz que eles chegaram. Imagine se não tivesse esses versos aí, nós não saberíamos a dificuldade que eles passou para chegar do outro lado. Sabe o que isso quer dizer para nós? Tem muita gente que consegue uma vitória. Deixa eu fazer uma conjectura aqui sobre a ordem de Jesus: passemos para o outro lado. E quando chega do outro lado é quando você alcança a vitória. Então tem muita gente que quando alcança a vitória, o outro olha e fala: mas você conseguiu, né? Você venceu, Que vitória, que bênção que o irmão recebeu, que bênção que a irmã recebeu. Mas ele não sabe do trajeto, da tempestade que você teve que enfrentar até chegar a vitória na tua vida, até você vencer, até você chegar do outro lado. Não é assim que acontece? É igual quando você encontra, sabe uma mulher quando encontra com a amiga, tem tempo que não vê, ela fala: oi, que saudade, que bonitinho, tá gravidazinha? Irmão, cuidado com esse negócio, que tem uns que não tá grávida nada e você acaba dando uma nota. Cuidado. Ontem mesmo aconteceu isso. O irmão me perguntou, estava assim, né? Aí pastor, meu irmão, pode ser, pastor, pode ser, senhor. E aí a irmã foi embora, aí o irmão falou: essa irmã tá grávida? Eu falei: não, que eu saiba não. Aí o irmão falou comigo assim: não, pastor, ainda bem que eu não perguntei. Então, cuidado. Mas, enfim, aí os irmãos falam: grávidazinha, bonitinha, e tá mesmo grávida e tal, e bênção. E aí desaparece. Aí vai encontrar quase um ano depois. Aí encontra com o bebezinho no colo. Ué, mas já ganhou?
rápido demais. Oh, gente, não sabe o sofrimento que foi daquela grávida durante os 9 meses. É mais ou menos assim que acontece. É ou não é dessa forma que acontece? Então, queridos, esse texto nos traz muitas lições. E a primeira lição que eu quero trazer aqui para vocês nesta noite é que o trajeto da vitória, todos nós temos vitória para se alcançar. Sim ou não? Não só porque tu está aqui. Não estou falando nem da vitória final, que nós vamos chegar no céu. Nós vamos chegar lá, sim. Essa é a maior vitória, em nome de Jesus. Tu vai chegar lá. Você vai chegar lá. E recebe a palavra de Deus aí. Tu não vai chegar sozinho, não. Tu vai chegar. Levante a tua mão. Quem crê nessa palavra? Tu não chegarás sozinho. Tu chegarás do outro lado. Você, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, a tua casa vai chegar. Vai chegar do outro lado. Vai chegar no céu. Quem crê, dá glória a Deus aí. Recebe essa palavra. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, essa é a maior vitória. Mas nós temos vitórias, alvos. Nós ainda sonhamos. Todos nós sonhamos. E nós temos que sonhar mesmo. Todo ser humano precisa de sonhar. Não perca a esperança, não perca os seus sonhos, lute por ele. Mas o trajeto para chegar do outro lado não é fácil. Não é fácil. Essa é a primeira lição. E aí, queridos, a outra lição, o outro pensamento que eu tenho sobre esse texto aqui é que a presença de Jesus conosco não nos isenta das tempestades da vida, não nos livra das tempestades da vida. Não é porque Jesus está conosco que vai ser só bonança, que vai ser só vitória, que você vai passar assim de boa e vai chegar do outro lado sem problema nenhum. Tem tempestade mesmo Jesus estando conosco. Aí você está pensando, qual que é a vantagem de ter Jesus conosco? A vantagem é a companhia de Jesus. Jesus é uma companhia agradável. E você vai ver durante o texto, há outras vantagens de ter Jesus conosco. Mas deixa eu me deter por enquanto neste ponto aqui, ó. Não é porque tu tem a presença de Jesus, não é porque Jesus está contigo no barco da tua vida, que tu está livre ou isento das tempestades da vida. Porque servir a Jesus, servir a Deus é um privilégio, ter a presença dele é um privilégio. Aí tem gente que confunde as coisas, acha que tem prioridades por estar sendo fiel ao Senhor, acha que nada de ruim pode acontecer com ele. Queridos, o sol é para os bons e para os maus, a chuva é para os bons e para os maus. Nós estamos passivos aqui na terra de todos os problemas naturais da vida, das tempestades inesperáveis da vida. Todos nós passamos por problemas, enfrentamos tempestade, enfrentamos dificuldade. Essa é uma lição que tu tem que saber nesta noite. A presença de Jesus na tua vida não te isenta das tempestades que a vida nos proporciona. Dá para dar glória a Deus aí? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que tem momentos na nossa vida que acontece, sabe o quê? Quando o que é fácil, eu anotei aqui, ó. Há momentos na nossa vida que aquilo que é fácil, aquilo que no palavreado normal você fala assim, ó, isso aí eu tiro de letra. Tem momento que isso se torna impossível. Sabe aquele problema que tu está acostumado a resolver? Sabe aquele corre-corre assim que para você é normal? Vai ter um dia, vai ter uma hora, vai ter um momento que aquilo que para você era simples vai se tornar impossível. Isso fala da nossa humanidade. Isso fala da limitação humana. Isso fala da nossa dependência de Deus. Isso fala também da nossa fragilidade. Queridos irmãos, sabe onde está isso no texto? Fácil, olha aqui para mim. Estou aqui com a gravata rosa hoje aqui, né? Outubro rosa aí, né? Em homenagem às irmãs aí, vim de gravata rosa hoje. Então, sabe sabe quando está isso no texto? Os discípulos, meus irmãos, eles eram pescadores, eles estão acostumados com o mar. Atravessar o mar para eles, isso aí para eles é igual nós tomar café. É fácil. Fácil. Eu posso conjecturar que eles dizem o seguinte: Jesus, tu está cansado,
tu ensinou muito, faz o seguinte, Jesus, pode ficar dormindo aí, Jesus, ensinar é contigo, Jesus, agora, você que só deixa com nós, Jesus, que nós estamos acostumados, nós estamos acostumados a passar para lá, vir para cá, de manhã, de noite, que é isso? Irmãos, imagina quantas histórias que eles não tinham ali, pois eles eram pescadores, mas naquele dia, aquilo que era mais uma passada para lá, mais uma passada para cá, só ir para o outro lado, Jesus, deixa conosco, daqui a pouco nós estamos do outro lado. Aquele dia deu errado, aquele dia a tempestade veio mais forte, aquele dia o vento soprou mais forte, aquele dia as ondas se embraveceram, e como eles estavam acostumados, eu posso conjecturar e dizer que eles falaram, não, deixa com nós aqui que vamos resolver, não mexe com Jesus não acorda Jesus não, e eles remam para cá, remam para lá, e o vento está forte, irmãos, eles já tinham que ter chamado Jesus, quando o vento ficou mais forte, quando as ondas começou a bater no barco, eles já tinham chamado Jesus, mas eles quis, não, deixa comigo que eu resolvo, deixa conosco que nós entendemos aqui, e o vento soprando, de repente, a coisa piora sim, porque agora não é só vento, agora as ondas não estão apenas batendo no barco, não, a Bíblia diz que agora as águas começam a entrar dentro do barco, e água dentro do barco é sinônimo de quê? De barco afundar. Olha só, uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Não espere as coisas piorar para você clamar um pouco mais. Não espere o vento soprar mais forte para tu clamar por Jesus. Não espere a água começar a entrar dentro do barco para você tomar uma posição diante de Deus, para você se manifestar como servo de Deus, para você fazer aquilo que precisa de ser feito, para você reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua limitação, reconhecer a tua fraqueza. Você está dizendo, mas eu estou acostumado com isso, mas tem hora que Deus permite para que tu reconheça, para que nós reconheçamos tão frágeis somos, ou quão frágil nós somos, e quão nós necessitamos dele. E aqui é impossível não lembrar daquilo que Jesus falou mais tarde, e está lá em João 15:5, quando ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Aí tem gente que fala assim, ó, não, tem muita coisa que eu posso fazer sem Jesus. Tu pode até fazer sem Jesus por um tempo, mas há um momento na nossa vida que até os pequenos afazeres, as pequenas decisões, tem hora que tu precisa de Jesus. Até mesmo porque Paulo disse em sua carta aos Filipenses que nós devemos apresentar tudo em Deus em oração. Então logo eu entendo que aquilo que eu não compartilho com o Senhor, aquilo que eu não apresento a Ele em oração, as minhas atitudes estão dizendo para Ele, Senhor, nesse ponto, nesse aspecto, eu não preciso de Ti, deixa comigo que aqui eu sei resolver sozinho. E nós não sabemos, e nós nem sempre conseguimos. Então, admite a sua fragilidade, a sua humanidade, e reconheça que sem Ele nada podemos fazer, porque há momentos na nossa vida que aquilo que é fácil, que aquilo que é mamão com açúcar, que aquilo que tu está acostumado a fazer, acostumado a resolver, tem hora que vai dar errado. Tem hora que o vento vai soprar mais forte, tem hora que a água vai querer entrar dentro do barco, e cuidado com aquilo que tu fica protelando, e a água está entrando dentro do barco, porque o barco em cima da água é normal, agora a água dentro do barco não é normal. Deixa eu abrir um parênteses aqui, e para dizer, saiu só um pouquinho aqui da proposta do texto, daquilo que eu estou ministrando para vocês, e para dizer, cuidado com as pequenas concessões. Eu preguei aqui alguns meses atrás, uma terça-feira, pequenas concessões, grande desastre. Cuidado com as pequenas concessões, que pode gerar grandes desastres. Sabe o que é isso? Pequenas
aguinhas que vai entrando dentro do barco. O normal é o barco em cima da água, e não a água dentro do barco. Então, querido, o barco aqui representa a nossa vida, a água representa o mundo, e nós estamos neste mundo, navegando por este mundo afora. Estamos aqui de passagem. Você queira ou não queira, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui mais. Até o bebezinho aí que está no colo de alguém aí, as crianças menores aqui hoje, daqui 100 anos, Jesus voltando ou não, não estaremos aqui mais, estaremos na eternidade com o Senhor. Então nós estamos aqui por passagem, e nessa passagem do mar da vida aqui, a água, ou seja, o mundo não pode entrar dentro da nossa vida. Nós estamos neste mundo, ou seja, eu estou comparando aqui a nossa vida como barco, o mar como o mundo. É normal, nós estamos passando por este mundo. Somos cidadãos dos céus, mas enquanto estamos aqui, somos cidadãos da terra. Temos que exercer a cidadania em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Mas o mundo, a água não pode entrar dentro de nós. Pequenas concessões, senão tu afundar. Quem está entendendo? Pode dizer um amém? Como que está o barco da tua vida? Tem água entrando dentro da tua vida? O mundo está entrando dentro da tua vida? Ou tu continua navegando? Jesus está no barco com a tua vida. Jesus está no barco, se preciso for, clame por Ele nesta noite. Quem pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus nesta noite? Agora permita eu dizer para vocês aqui as perguntas. Existe pelo menos 1, 2, 3, 4 perguntas nesse texto. Eu já falei aqui sobre 3 lições ou 3 pensamentos que nós temos aqui desse texto. O primeiro que eu falei aqui é que até nós alcançarmos a vitória, nós passamos por problemas. Até você galgar a vitória, seja em que aspecto for, tu passa por tempestade, que às vezes as pessoas não veem. Às vezes você vê a vitória de alguém, mas tu não sabe as tempestades que ela passou. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu falei aqui é que a presença de Jesus na nossa vida, no barco da nossa vida, não nos isenta das tempestades da vida. A terceira lição que eu estou dizendo aqui, que há um momento que aquilo que é fácil, que estamos acostumados a fazer, se torna impossível. E a permissividade de Deus para mostrar a nossa fragilidade humana. Agora eu quero falar das perguntas do texto. O texto aí tem pelo menos 4 perguntas. A primeira pergunta que nós temos no texto é feita pelos discípulos. Quando eles veem que o negócio complicou, a água está entrando dentro do barco, aí o que eles fazem? Eles vão acordar Jesus. Ele diz: mestre, não te importa que perecemos? Na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: mestre, nós vamos morrer. Tu não está vendo que nós vamos morrer? Essa é a primeira pergunta do texto. E essa pergunta possivelmente todos nós já fizemos para Jesus um dia. Todos nós já falamos para Jesus um dia: Senhor, tu não importa comigo. Senhor, tu não está vendo, desse jeito eu vou morrer. Senhor, tu não me ama. Olha a minha vida no aspecto financeiro. Olha a minha saúde, olha o meu casamento, olha a minha família, olha a minha situação. Tu não importa. Ei, Jesus importa sim. Jesus importa sim. Ele está dizendo, Ele importa com você. Mas o que nós precisamos entender, meu querido, escute. E a resposta de Jesus é: tu não vai morrer, sabe por quê? Tu não vai perecer, tu sabe por quê? Tu vai chegar do outro lado, sabe por quê? Porque lá no início Ele já liberou a palavra dizendo: passamos para outra margem. Se Ele liberou a palavra, não importa se o vento sopra, não importa se a água está, se as ondas estão altas, não importa se as águas estão querendo entrar dentro do barco. Confia na palavra do Senhor. A palavra dele é suficiente para nós. Verdade é, queridos, que as tempestades inesperáveis da vida, às vezes nós não sabemos lidar com elas. E eu até disse aqui no domingo passado, deixa eu repetir o que Jesus disse, está escrito em João 13:7, quando Jesus falou: o que eu faço agora vós não entendeis, mas vocês vão entender depois. Há tempestades que você enfrenta agora, que você está pensando: não é possível.
Deus não está sendo bom comigo, Deus me esqueceu, Deus está permitindo eu viver essa forma, que você não entende agora, você vai entender lá na frente. A tempestade, vou repetir bem calminho para te dizer, ó. A tempestade, existem tempestades que você está enfrentando hoje, está enfrentando agora, que você não consegue entender o porquê disso agora, e o seu questionamento para Jesus é o mesmo dos discípulos: Senhor, tu não importa comigo, tu não está vendo que eu vou morrer desse jeito, tu não está vendo que eu não vou aguentar desse jeito, por que tu está permitindo isso? Essas são as indagações, mas são indagações do presente, lá na frente tu vai entender, Conta-se uma história, não sei se é história ou história, mas não importa, o importante é a lição que nos traz. Disse que um rei tinha um súdito, que sempre andava com ele, e esse súdito sempre dizia: Deus é bom, Deus é bom. Tudo que fazia dizia: Deus é bom. As coisas davam errado, ele falava: Deus é bom. Um dia ele saiu junto com o rei para caçar, e um animal feroz atacou ele e cortou o dedo do rei. O súdito olhou para o rei e falou: Deus é bom. O rei ficou nervoso e disse: eu perco o dedo, tu fala que Deus é bom? Sim, Deus é bom. O rei ficou bravo, ficou nervoso e prendeu o súdito. Vou te deixar preso, que a vida toda está falando Deus é bom, Deus é bom. Agora eu corto o dedo, falta empatia, tu fala que Deus é bom, então fica preso. E ele então, o súdito, ficou preso. E o rei então, em outra caçada agora, sozinho ou acompanhado, não importa, ele então é capturado por uma tribo indígena daqueles canibais, é canibais que fala, que come carne humana, canibais. E aí prendeu o rei, ia sacrificar o rei. No dia do sacrifício, chegaram, na hora que foi fazer a inspetoria no rei, falou: não, esses não servem para ser sacrificado. Por quê? Porque ele é imperfeito, está faltando um dedo. Aí ele lembrou do súdito que estava preso e disse: bem que o meu súdito falou que Deus é bom. Se eu não tivesse perdido o dedo, eu ia ser morto agora. Ele então saiu dali liberto, dando glória a Deus, e foi lá libertar o seu súdito. E chegou lá e contou a história para ele. E disse para ele, e ele falou: está vendo? Deus é bom. E aí o rei falou: mas Deus é bom, mas ele permitiu que eu te prendesse? Tu ficou esse tempo preso. Aí ele falou: Deus é bom. Por quê? Porque se eu não tivesse preso, eu que seria sacrificado, que eu estaria junto com você, e eu não tenho defeito nenhum, meus dedos estão todo perfeito. Aí ele falou: por isso que Deus é bom. Quem pode dar glória a Deus, confia na bondade de Deus, confia na benignidade de Deus, aleluia. Não reclame, não murmura pelas tempestades da vida, porque o nosso Deus, Ele é bom. Aleluia. Você veio nesta noite com esse pensamento: Senhor, não importa que pereçamos, não está vendo a minha situação, Deus está vendo. Tu precisa confiar no trabalhar dEle. As tempestades não é para te matar, Ele já deu a ordem, tu vai chegar do outro lado. A tempestade é para te amadurecer, a tempestade é para fortalecer a tua fé, a tempestade é para tu sair mais forte dela, a tempestade é para que tu tenha mais experiência com Deus, a tempestade é para que você vivencie algo maior de Deus na tua vida. Talvez tu não entenda agora, mas lá na frente tu vai entender. Então glorifica o nome do Senhor, porque em todas as coisas Deus continua sendo bom. A segunda pergunta do texto, a primeira é: mestre, não te importa que pereçamos? Não está vendo que vamos morrer? Jesus então acorda, aquieta o vento, manda o mar ficar em silêncio. E agora quem faz a pergunta é Jesus. E qual a pergunta que Jesus faz? Por que estão com medo? Por que estão com medo? Ou seja, Jesus está dizendo: não precisa temer, não precisa ter medo. Mas como Jesus, nós iríamos morrer, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque eu já dei a palavra, nós vamos chegar do outro lado.
Nós vamos chegar do outro lado. Meu irmão, o seu medo, o seu temor momentâneo é por causa das tempestades no momento, mas afinal, tu tem esquecido daquilo que Deus já te falou há um tempo atrás. Tu tem ido para o esquecimento, promessas que Deus tem te feito, aquilo que Deus já te falou um tempo atrás, tu não consegue lembrar hoje mais. Aí o vento está soprando, o mar está bravio, as tempestades estão grandes e são tamanhas que tem feito você esquecer daquilo que Deus já te prometeu um dia, daquilo que Deus já te falou um dia. Mas Ele está dizendo nesta noite: não tenha medo, eu dei a minha palavra, a palavra dele é suficiente. Tu vai chegar do outro lado, tu vai chegar do outro lado. Lembra da palavra de Jesus, lembra das promessas do Senhor, lembra daquilo que Ele já te falou um dia. Por isso que Ele disse, por isso que Ele fez essa pergunta: por que estáis com medo? Eu posso conjecturar, Vitor, que Jesus está dizendo: eu não falei na hora que nós entramos no barco que nós vamos chegar do outro lado? Que nós vamos chegar do outro lado? Aleluia. Lembra aí nesta noite, o Espírito Santo te trouxe aqui e vai te fazer lembrar de algo que Ele já te falou, que Deus já te falou pela sua palavra, por meio de um profeta, por meio de alguém lá atrás, e você não lembra mais, e você está interrogando, e você está com medo, e você está achando que vai dar tudo errado, que tu não vai chegar do outro lado. E Jesus está te fazendo lembrar nesta noite, dizendo: por que tu está com medo? Por que tu está com medo? Ele já liberou a palavra. Recebe essa palavra nesta noite. Levante a tua mão, recebe essa palavra. Se tu recebe, dá um glória a Deus. Aí Jesus faz a segunda pergunta, e é a terceira pergunta do texto. Jesus fala: ainda não tendes fé? Cadê a fé ativa de vocês? Porque todos nós sabemos que, em outras palavras, a fé é você colocar o pé sem tu ver o chão. Isso é a fé. Aleluia. Vocês estão vendo nas possibilidades humanas, vocês estão sentindo o vento, estão com a roupa molhada das águas, estão vendo a água entrar dentro do barco, mas cadê a fé de vocês? Que fé, Jesus? Eu não falei que nós vamos chegar do outro lado? É pela fé que tu vai chegar, é pela fé que tu vai chegar. Ei, meu irmão, talvez tu está olhando e está dizendo: não estou vendo possibilidade de melhora, não estou vendo como que vou resolver esse problema, não sei como que vou sair dessa tempestade, voltar para trás não tem jeito, e agora não tem como avançar. É aí que tu coloca a tua fé em ação, e Jesus está dizendo: onde está a tua fé? Coloca a tua fé nele. Viver pela fé é viver pela palavra. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Em Abacuque 2:4, em Romanos 1:17, também em Gálatas e em Hebreus, 4 textos na Bíblia, vemos a mesma frase: o justo viverá pela fé. Então, tu não está vendo com os olhos carnais, mas está acontecendo. Tu não está vendo com os olhos naturais, mas tem milagre acontecendo. As impossibilidades são grandes, a tempestade é grande, o vento é forte, mas coloca a tua fé em ação, que a vitória vai chegar. Tu vai chegar do outro lado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tu vai chegar do outro lado, porque é promessa do Senhor. Se Ele liberou a palavra, tu vai chegar. Quarta e última pergunta. Quem faz agora é os discípulos. É a pergunta final, eles fazem. Qual é a pergunta? Eles dizem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Jesus. Aleluia. Escute, eu poderia falar aqui: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós poderíamos falar aqui vários minutos, 10, 20, 30, né? Ou quem é pregador top igual o Vitor, falar de Gênesis, Apocalipse aqui. Quem é Jesus? Desde lá de Gênesis, quando ele é a semente da mulher, até em Apocalipse, quando ele é o rei vitorioso, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas deixa eu dizer para você quem ele é, só dentro desse texto aqui, Marcos 4:35, só dentro desse acontecimento aqui nós vemos algumas características
característica de quem é este homem, de quem é este Jesus, de quem é este que ele está dizendo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeira coisa, sabe quem é este? É um homem. Pastor, nada demais. Escute. Jesus, no seu ministério terreno, ele era 100% Deus, sim, mas ele era 100% homem. Um homem que nasceu sem pecado, um homem que viveu sem pecado, um homem com as mesmas fragilidades humanas de todos nós, que foi tentado em tudo, mas a diferença é que ele nasceu sem pecado, nós já nascemos pecadores. A diferença é que ele não cedeu a nenhuma tentação, foi tentado em tudo, mas não cedeu, não pecou, e todos nós, alguma hora, já cedemos à tentação e já pecamos, porque todos pecaram, mas ele não. Mas a maior característica para mim, da humanidade de alguém, ou uma delas, é o sono. O texto nos diz que Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Dormir é coisa de homem. Antes de pecar, o homem já dormia. Lembra que Adão, antes de pecar, a Bíblia diz que Deus fez ele cair num profundo sono. A gente tem assim, às vezes, uma ideia errônea de que a pessoa está dormindo, é sinônimo de preguiçoso. Não, irmão, a Bíblia fala de sono o tempo todo, né? Você pode me ligar a qualquer hora do dia e da noite. Se eu estiver dormindo, eu não vou ter receio nenhum de te atender. Primeiro que eu não vou te atender, que eu vou estar dormindo. Não vou te responder no WhatsApp, que eu vou estar dormindo. E quando eu te retornar, não precisa te... Pode perguntar, estava dormindo, pastor? Que eu não vou mentir, falar que não estava se eu estiver dormindo. Eu vou te falar, estava dormindo. Porque o dormir faz parte da humanidade. Ainda mais depois desses dias que eu aprendi que tão quanto importante preparar para pregar é estar bem descansado para as ideias ficar mais fértil na mente. Se você tiver de escolher entre dormir e preparar mais, e preparar para pregar, é melhor dormir do que preparar, porque se muito preparar e já estiver cansado, tu não consegue fluir nada. Então diz, agora eu vou dormir mesmo, porque faz parte do ofício para as ideias ficar melhor para pregar. Mas nós temos, estou dizendo isso tudo para dizer que nós temos essa resistência, né? Ou nós temos aquela ideia assim, não, camarada bom de serviço é aquele que deita 1 da manhã e já está 1 da madrugada e 5 da manhã já está de pé. Nem sempre, queridos, né? Porque não sabemos se a pessoa não estiver descansada, se ela vai conseguir ser produtiva. A produtividade tem a ver com uma boa noite de sono, e a Bíblia o tempo todo fala de dormir, de sono. E Jesus estava dormindo. Isso está falando o quê? Que ele era homem. Sabe por quê, queridos? Porque uma das características de Deus, do nosso Deus, porque ele também era Deus, porque ele como homem, ele dormia, mas como Deus, ele não dorme. Diz o Salmo 91, não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Ei, não sei porque tem muito ser humano por aí que se acha semideus, que se acha o cara. Para quê, meu irmão? Quando você estivesse achando que tu é alguma coisa, lembre que tu não consegue ficar 24 horas acordado. Tem uns bons aí que talvez 48 horas sem dormir. Consegue, ser humano, 48 horas sem dormir, 2 dias sem dormir. Agora, deixa eu te falar nesta noite que eu estou dizendo de um Deus. Nós servimos um Deus. Esse Jesus aqui que era 100% homem, mas era 100% Deus. Eu estou dizendo quem é esse? Ele é Deus, mas ele também é homem. 100% homem, 100% Deus. Como homem ele dormia, mas como Deus ele nunca dormiu. Tem muita gente se achando, não consegue ficar 48 horas acordado. Aí eu imagino que Jesus fala assim, tu está se achando por quê? Tu não consegue ficar sem dormir 48 horas. Agora imagina eu, que vivo de eternidade, nunca dormi. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus
E Jesus, como homem, ele está dormindo. Ele está nos ensinando: dorme, crente, para de perder noite de sono por coisa alguma. Não deixa que as tempestades da vida roubem o teu sono. Porque se roubar o teu sono, tu para de sonhar, tu não pode parar de sonhar. Não sei se você está entendendo, eu estou sentindo Jesus aqui. Não deixa que as tempestades da vida roubem o teu sono. Os discípulos estão preocupados, mas Jesus está dormindo tranquilo. O que Jesus está nos ensinando? E no meio das tempestades da vida, pode dormir, pode descansar, pode descansar. Por que Jesus pode descansar? Porque o Salmo 20 disse, olha só o que diz o Salmo de número 20, e o verso de número 1 diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Ou seja, no dia, Vitor, da tempestade. No dia da tempestade, evangelista Arino, o Senhor te ouve, o Senhor te ouça. O nome do Deus de Jacó te proteja. Ei, calma aí, para tu dar glória a Deus. Porque o nome do Deus de Jacó? Porque Jacó é o patriarca que estava vivendo um dia de angústia. Jacó é aquele homem que estava vivendo uma tempestade dentro de casa. Ele precisou de fugir de casa para não ser morto pelo seu irmão. E agora chegou a noite. Ele não perdeu o sono, ele não tinha um travesseiro confortável, mas a Bíblia diz que ele pegou uma pedra e dormiu tão bem que sonhou. Então por isso que eu entendo que o Salmo 20 está dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia, o Senhor te ouça no meio da tempestade. Não deixe que a tempestade roube o teu sono, não deixe que a tempestade tire o teu sono. Porque o nome do Deus de Jacó te ouve e te protege em meio à tempestade. Pode dormir no meio da tempestade, pode sonhar no meio da tempestade. Jacó estava vivendo uma tempestade, mas ele deita, faz da pedra um travesseiro e sonha com quem? Sonha com o próprio Jesus. Jesus sim, porque ele sonhou com uma escada, e a escada vinha da terra até o céu, e os anjos desciam e subiam por ela, e Jacó conversava com Deus. Aquela escada representa Jesus, sim, por quê? Porque era uma e única escada. Aquela escada era o acesso entre ele e Deus. Ele falava com Deus e ele ouvia Deus. E Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem como falar com Deus a não ser através de Jesus. Jacó conversava com Deus e ele sonhava com a escada. A escada era o próprio Cristo. Deus está dizendo nesta noite: descansa, descansa, descansa em meio à tempestade. Salmo 64, versículo 4, disse que o nosso Deus, Ele é aquele que trabalha por aqueles que nele confia. Por aqueles que nele confia, ou seja, que enquanto tu dorme, o Senhor está trabalhando por você. Tu pode dormir. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Aleluia. Quem é este? Ele é o Deus homem. Quem é este? Ele é Deus. Ele é o homem. A prova que ele é homem é porque ele dormia. Quer mais um texto que fala sobre o sono? Já vou encerrar. Atos capítulo 12. Pedro estava vivendo uma tempestade. E olha que Pedro já tinha experiência com tempestade, já tinha enfrentado duas, né? E agora, qual era a tempestade de Pedro? Pedro já tinha visto o seu companheiro de ministério, pastor Tiago, ser decapitado. Imagine, coloca no lugar de Pedro. E agora, o presbítero Cleiton, ele está preso. E o próximo da fila é ele, o próximo a ser morto é ele. Irmãos, imagina você preso, teu amigo já foi morto, teve a cabeça arrancada, e você é o próximo. Como que você estaria? Você conseguia dormir? Você conseguia dormir? Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo.
Pedro estava dormindo relaxadamente, tranquilamente. Pedro estava dormindo tão tranquilamente, pode deixar aqui, ó, que a sua capa estava até do lado. Sua roupa estava do lado, ele dormindo confortável. Bem confortável. Mas você vai morrer, Pedro. Não tem problema, estou descansando em meio à tempestade. Estou descansando em meio à tempestade. Eu insisto em dizer nesta noite, porque o Espírito Santo está me levando para dizer para você nesta noite: para de perder sono por causa de problemas. Para de perder sono por causa de problema. Dorme, descansa. Pega o microfone aí, Débora. Canta a estrofe daquele hino da irmã Estela Laura. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é para a morte. Descansa. Ai, Pedro estava dormindo, marcado para morrer, mas estava dormindo, com a sentença assinada, mas estava dormindo. Aleluia. Fica de pé que eu vou encerrar agora. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Você recebe essa palavra nessa noite? Levante a tua mão, dá um glória a Deus aí. Escute, escute. Pedro está dormindo, Pedro está descansando, bem folgadamente. Aí de repente o anjo chega e tem que despertar ele. Pedro acorda. O que foi? Levanta. Pedro levanta, achando talvez que até uma visão, mas não era visão, não era o anjo dizendo para ele: pega a capa, Pedro, pega a capa, vamos embora. Passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda, passa pela terceira guarda, e de repente ele chega na rua. Você está entendendo? Enquanto você está dormindo, tem alguém intercedendo por você, tem alguém clamando para a tua vida, para a tua família. Descansa. Enquanto Pedro dormia, na casa da irmã Maria tinha alguém orando. Então aprenda com Jesus. Jesus dormia em meio à tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É este que nos ensina: dorme em meio à tempestade. Dorme. Quem é este? Só vou citar e termino. É um homem 100% Deus, mas 100% homem, porque dormia. Quem é este? É o Deus, é o homem. Irmãos, homem fala e o homem desconversa, mas Jesus é o verdadeiro Filho do homem, que fala e cumpre. Então quem é este? É aquele que falou: tu vai chegar do outro lado, tu vai chegar do outro lado. É este. Quem é este? É o socorro bem presente na hora da angústia. Porque na hora que os discípulos estavam angustiados, porque o vento estava forte, o barco estava enchendo de água, eles clamou: Senhor, socorre-me. Quem é este? É este que nos socorre. Ele pode socorrer nesta noite. Quem crê nessa palavra, vem na frente, vem com o seu pedido de oração, vem dando glória a Deus. Aleluia. Nesta noite tu vai dormir descansadamente. Nesta noite tu vai descansar. Nesta noite tu vai dormir, porque é Jesus que está garantindo, que está nos ensinando. Pode dormir em meio à tempestade. Pode dormir em meio à tempestade. Pode sonhar em meio à tempestade. Aleluia. Venha, venha com o seu pedido de oração, venha todos. Aleluia. Pode cantar, Débora. Enquanto os irmãos chegam, cante. Esse mesmo. Eu estou terminando. O Espírito Santo está me direcionando nessa fala. Pode dormir
Descansa em meio às tempestades. Não deixa que as tempestades da vida roubem o teu sono. Confia na palavra do Senhor. Não deixe que as tempestades da vida tirem o teu sossego. Não deixe que a tempestade da vida tire o teu descanso. Descansa nele, descansa nele. Descansa na palavra dele. Ele disse: tu vai chegar do outro lado. Tu vai chegar do outro lado. Tu vai chegar do outro lado. A palavra dele é fiel. Descansa na palavra dele. Descansa. Fecha os teus olhos, glorifica. Se tu está angustiado, pede socorro por ele aí agora. Descansa. Ore. Ele é o Deus que te socorre. Põe a letra para nós aí. Descansa. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. A letra do hino no telão, diácono de Só tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Só precisas descansar. Vitor, pega o microfone que você vai orar para nós aqui nesta noite. Enquanto o Vitor ora, você ora também. Você pede socorro. E depois da oração a Adela vai cantar o hino. Esse ou o outro canta o hino todo. Já encaixa a letra aí, para louvar ao Senhor. Todos de olhos fechados, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Todos de olhos fechados, pode orar, Vitor, pode orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós oramos mais uma vez, Senhor. Deus, a nossa oração é essa, a palavra foi ministrada sobre a nossa vida e nós estamos debaixo do poder da Tua palavra neste momento. Senhor, talvez alguns estão vivendo neste momento um conflito, Senhor, que tem roubado o sono, a capacidade de descansar. A mente, Senhor, está sobrecarregada, o corpo não consegue orar. Mas nessa noite tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, Senhor, e sobre ela. Pai querido, que alguns possam retornar para casa hoje e ter uma noite em paz, de descanso, Senhor, cumprindo aquilo que o salmista vai dizer: ó Pai, eu me deitarei e dormirei, porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a fé seja ativada aqui neste momento, pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Aquilo, Senhor, que perturba, que tira o sono, que rouba a paz, a capacidade, Senhor, de ter uma noite em paz de descanso. Deus, foi ministrada a Tua palavra e repreendemos isso agora em nome de Jesus, ó Pai. É noite de voltarmos para casa e descansar, Senhor. A sobrecarga das pressões da vida, meu Deus, que sejam repreendidas agora pelo poder da Tua palavra e mediante a oração, ó Deus, que possamos voltar para casa leve, meu Deus, consciente de que enquanto nós descansamos, o Senhor continua cuidando de nós, ó Pai, abrindo portas, nos dando livramentos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se estiver alguém acreditando, Senhor, crendo no poder da Tua palavra, Senhor, que uma onda de descanso, Senhor, que o descanso seja alcançado pela Tua igreja nessa noite, meu Pai. Que essa noite venha ser uma noite de paz, uma noite, Senhor, de alívio, uma noite, Senhor, de mesmo que a tempestade continue acontecendo, tenha consciência e a capacidade de deitar e descansar, Senhor. Talvez os travesseiros da vida sejam duros como a pedra, mas quando descansamos, o céu se abre, Senhor, conseguimos alcançar o trono da Tua graça. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Pai, aqui está a Tua igreja que crê na Tua palavra, que essa noite, Senhor, talvez para alguns venha a ser a melhor noite desse ano de 2022, Senhor, a noite de um descanso em paz, ó Pai, sem pressões, sem, Senhor Jesus, sofrer pelas causas da tempestade. Deus, nessa noite, Senhor, nós retornaremos para nossa casa em paz. Nessa noite, Senhor, nenhuma circunstância que está acontecendo roubará o nosso sono. Nessa noite, Senhor, nenhum vento, nenhuma água, Senhor, impedirá, porque nós acreditamos, nós confiamos que enquanto nós descansamos, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua guardando, o Senhor continua nos guardando. Deus, é o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém e glória. Coloca o seu pedido de oração pela fé. O Coloca vento descansando. balançou meu barco em
me cercou e quis me afogar. Então eu clamei. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento